Finalmente chegou a hora do menino Jinwoo fazer uma visitinha ao castelo demoníaco e lutar contra demônios tão poderosos que faziam seus últimos adversários parecerem bots do modo tutorial. Então se prepara, porque o final desse episódio vai te deixar de queixo caído, meu parceiro. O episódio começa com o nosso prota tirando um ronco bolado e ele recebe uma ligação da irmã dele perguntando por que diabos ele ainda tá dormindo. Ele não pode ter esquecido da reunião de pais, né? E depois dessa ele realmente foi vestido igual um pai de família pra escola, falando que não pode falar com a professora dela usando um moletom, né? E as gurias da escola já estavam babando e mijando um guaraná pelo Jinwoo. E a Jinna fala que desse jeito vai chover de fêmea pra cima dele. Lá na sala da professora, ela fala que a irmã dele é uma aluna exemplar, mas não foi só pra falar isso que ele foi chamado. A véia pergunta se ele deixaria a Jinna virar uma caçadora se ela despertasse. E como ele sabe muito bem o inferno, que pode ser dentro de uma dungeon, ele falou que não na mesma hora. Então a coroa disse que tinha um favor pra pedir. Na saída da escola, ele encontrou aquela mina que tá no grupo de exploração dele só pra preencher as vagas. E ela ficou surpresa quando descobriu que ele era irmão da sua melhor amiga. Então a Han fala que não faz ideia do que a professora falou, mas ela não vai voltar pra escola e nem parar de caçar. E o Jinwoo fala que um ranquier como ela não vai sobreviver por muito tempo e nem ganhar muito dinheiro. Mas depois que ela jogou na cara que ele também era ranquier, o gurizão falou que não veio pedir pra ela parar. Lá no aeroporto, o Jinchu foi receber o caçador de ranquier Wang Dongsu, que veio lá dos Estados Unidos só pra bater um papinho com o nosso protagonista que matou o irmão dele. E ficou surpreso que o gerente da associação veio receber ele pessoalmente. O Ruivinho perguntou se ele realmente veio só pra encontrar aqueles dois sobreviventes. E o careca fica boladão, perguntando se ele vai ser idiota o bastante pra tentar impedir ele, já que deve saber que não tem a menor chance. Mas o coitado fala que só queria fazer o trabalho dele. Os caçadores mais pica tinham acabado de voltar da ilha Jeju, onde lutaram contra aquelas formigas sinistras que agora começaram a criar asas. E o presidente já tava preparando uma investigação pra saber mais sobre esses filhotes de cruz credo. De noite, o Jinwoo foi se encontrar com o gerente An e seu empregado, e ficaram impressionados quando ele pediu pra participar de um treinamento com aquela garota. Então tava todo mundo se preparando pra entrar em um simples portal de rank C. Mas um maluco veio perguntar até quando eles iam ficar de papo furado. Esse era o Kim Chu, um tanque de rank A. E não é querendo dar spoilers não, mas esse cara vai se ferrar da hora mais pra frente. Ele é o líder da equipe de ataque dos jovens calouros, e ficou incrédulo quando ficou sabendo que ia ter que tomar conta daquele bando de rank E. Mas essa equipe de ataque pelo menos tinha um rank A e 5 rank B pra cuidar de tudo. E o Jinwoo só levou a guria aí pra ver se ela desistia depois de ver como os portais são assustadores. Mas com essa escalação vai ficar difícil se o boss for derrotado muito fácil. E o assistente pediu pra ele se segurar um pouquinho pra que os novatos tivessem o que fazer. Então chega de enrolação, né? Bora entrar logo nesse portal. Todos os caçadores começaram a entrar, mas chegando lá, algo de errado não tava certo. O que era pra ser um simples portal de rank C acabou virando um portal vermelho. E o Jinwoo tentou atravessar de volta e gritou pra trazerem a equipe de ataque principal, mas foi puxado pra dentro e o portal logo se fechou. Quando foi ver, eles já tinham ido parar no meio de uma floresta de neve muito louca. Aí Han perguntou o que são esses tais portais vermelhos, e o Jinwoo explica que são portais diferentes dos comuns, já que quando você passa por ele é levado a uma dungeon isolada lá no quinto dos infernos, e não dá pra sair até que o boss vire panqueca ou aconteça uma dungeon break, que eu já vou avisando que não vai acontecer. O pior de tudo é que aqui os monstros mágicos são muito mais fortes que o normal. A pirralha quase tomou uma flechada de gelo no meio da testa, mas pro azar daquele maluco ele não tinha um galã de novela pra proteger ele, e o líder percebeu que eles estavam sendo emboscados por elfos de gelo em cima das árvores, e foram atrás dos dois membros mais fracos do grupo. Lembrando que 2 meses atrás o Jinwoo provavelmente estaria nessa lista, e ficou furioso que esses malditos estavam brincando com eles, e fala que eles são famosos por serem cruéis, então são chamados de matadores do gelo. Aí o líder já começou a gritar que aqueles só vão encontrar inimigos de rank B ou maior, então se eles quiserem sobreviver é bom obedecer suas ordens. E teve a brilhante ideia de se separarem em 2 grupos, só assim eles iam conseguir sobreviver. Aí é claro que geral já começou a falar que ia com ele, mas ele já empurrou um novato rank C pra longe, falando que nem ele nem os outros 2 rank E vão vir com ele. Disse que cada dia que se passa lá dentro é só 1 hora fora do portal, e pode ser que eles só consigam sair dali daqui 2 ou 3 meses, que é muito tempo pra ficar carregando peso morto. Então falou pra eles sobreviverem até ele derrotar o chefe, que todos voltam pra casa. E essa foi sem dúvidas a pior decisão que ele podia tomar. Uma gatinha rank B ainda pediu pra ir pro grupo dos fracassados, e o Kim Chu não conseguia acreditar que ela era tão idiota que ficou com pena deles. Mas ela chegou no ouvidinho do Jinwoo falando que nem o Kim conseguiu perceber aquela flecha, e disse que ele não é um rank E nem aqui nem na China. Então os 2 grupos se dividiram de vez. Os profissionais foram pelo campo aberto, enquanto os fracotes iam pela floresta. E em alguns minutos o Kim já encontrou marcas de garras de um urso de gelo, então o grupo do rank E ia com certeza ser sacrificado, já que não tiveram nenhum treinamento, então vieram só pra observar a raid e vão acabar virando saudades. É muito azar. Mas o Kim ficou pensando porque ele achou que o verme rank E era o líder, já que eles tinham um rank C e a Park Hee-jin que é rank B, e já se prepararam pra batalha porque os ursinhos carinhosos finalmente apareceram. O primeiro já deu uma patada pra esmagar os canalhas, mas bateu de frente com o escudão e foi cortado no meio igual o Gojo. Aí os outros ursos já partiram pra cima igual doidos, enquanto lá na floresta a gatinha falava que era melhor eles voltarem, já que esse era o território dos ursos de gelo. Mas o Jinwoo fala que é por isso mesmo que eles foram pra lá, porque assim a única coisa que eles vão ter que se preocupar ali são os ursos, ao invés de lutar contra inimigos
inteligente como os elfos de gelo. E ela nem tinha pensado nisso. Se aqui é a casa dos ursos, quer dizer que não vão ter monstros mais fortes que eles. Mas ainda assim tava muito frio. Então o Prota meteu o louco e puxou os agasalhos do seu inventário na frente de todo mundo. Os pivetes já ficaram impressionados, falando que nem os caçadores de rank alto conseguem invocar coisas assim. Depois que todo mundo ficou trajado, a estudante perguntou quem diabos era ele. E o Jinwoo botou a mão na cabeça dela, falando que como ele trouxe ela aqui, vai proteger ela de qualquer coisa. Mas pediu pra ela não ficar fazendo perguntas. E o mesmo vale pra aqueles dois. Mandou eles ficarem quietinhos que vai ficar tudo bem. Foi aí que o primeiro ursão resolveu aparecer pra eles. O Jinwoo já mudou pro título Assassino de Lobos, que dá 40% de força a mais contra animais. Enquanto lá fora o Baek Yonho fazia de tudo pra entrar no portal, falando que com sorte alguns rank A e rank B conseguem voltar vivos. E ia tudo depender do caçador Kim. Mas o gerente falou que na verdade o caçador Sanjun também tava acompanhando a equipe. E disse que era só um rank E, mas ele suspeitava que o Kaba teve um segundo despertar. Porém não tinha nada confirmado, né? Do nada o corno do Hwang Dong-soo saiu de uma Ferrari só pra encher o saco, falando que se os manda-chuvas da Tigre Branco tão por aqui, isso só pode ser um portal de rank A ou mais, né? E logo de cara ele já tava arranjando encrenca com o presidente dos caras. Perguntou o que um lixo de rank E, que nem é membro dos Tigres Brancos, tava fazendo no portal com eles. Fala que ele queria ver a cara do maldito, mas pelo jeito ele vai acabar virando ração de monstro. E o Jinchu fala que esse moleque tem muita sorte, porque nem esse brutamonte pode alcançar ele atrás de um portal vermelho. Mas será que essa sorte é o suficiente pra ele sair vivo de lá? E enquanto ele perguntava isso, o molecote já tava descendo a porrada no último urso de gelo, falando que o portal vermelho é realmente incrível, porque lá ele ganha muito mais XP. À noite eles foram logo fazer um churrascão com carne de urso, mas não conseguiam acreditar que mesmo depois de lutar tanto e comer, o Jinwoo ainda foi fazer exercícios. E não dá pra falar que isso é exatamente um exercício, né? Já que ele foi caçar briga com o resto dos ursos e testar seu mais novo poder. Chamou todo o seu exército das sombras, incluindo o grande Igris. Falou que esse ia ser o primeiro trabalho deles. E os cabas já partiram pra cima dos inimigos. E dava até pra dizer que a força deles era de igual pra igual. Tirando o fato que depois que os soldados das sombras morrem, eles podem simplesmente nascer de novo. Mas é claro que não era de graça, né? E cada vez que eles eram derrotados, gastavam a mana do Jinwoo. Então o líder do bando finalmente decidiu aparecer. Deu uma patada que eliminou 3 e já saiu atacando geral. Ainda meteu um urro que solou todos e zerou a mana do Prota na mesma hora. Então agora só sobrou os mais potentes, né? E a gente ia finalmente ver o duelo entre o Igris e o ursão da Coca-Cola. O Cavaleiro Sangrento já desviou do primeiro golpe e cortou o ombro do bichão. Enfiou a espada nas costas dele e saiu rasgando o maluco igual folha sulfite. Ainda cortou a panturrilha dele, deixando aquele monstro de joelho. E botou a cabeça dele pra tirar umas férias do corpo só de meme. Se pá, agora ele resolve pedir demissão da Coca e trabalhar na Pepsi. E o Jinwoo fala que se o Igris tivesse lutado com a espada naquele dia, ele com certeza tinha virado picadinho. E até com a sua força atual, ainda deve ser mais fraco que ele. Mas o importante é o que importa, né? E agora ele tem um subordinado ridiculamente forte pro seu exército das sombras. Enquanto lá no grupo dos boladões todos estavam sendo exterminados. O único que sobrou foi o Kinchu, falando que ele não podia morrer porque ele vai se juntar à elite da guilda Tigre Branco. Mas aqueles elfos de gelo tinham acabado de virar seu pior pesadelo. E ele já saiu gritando completamente desesperado, porque eles tinham sido devastados sem o chefão nem ter que sujar as mãos. Depois de acabar com aqueles ursos, o Jinwoo não perdeu tempo e já começou a recrutar as novas sombras pro seu exército. Enquanto isso, do lado de fora do portão vermelho, o Dong-soo todo impaciente pergunta quanto tempo faz que eles entraram. Os caras respondem que só passaram 3 horas, que dá uns 3 dias lá dentro. Então o Dong-soo já presume que essas horas o Jinwoo já virou comida de urso. Ele já tava indo embora reclamando que fez a viagem à toa, mas lembra que o Jinwoo não faz parte da guilda Tigre Branco. E pergunta o que diabos ele tava fazendo ali então. O gerente explica que o Jinwoo era um amigo dele e tava curioso sobre o portal de rank C, então achou que não teria problema deixar ele acompanhar a missão. Só que é claro que o bombadão não acreditou nesse papo furado e começou a sufocar o coitado, perguntando que tipo de prodígio ele achou dessa vez. Mas o mestre da guilda já agarra o braço dele e manda ele parar agora. É claro que o cara dá uma farpada falando que ele é só um peixinho pequeno perto dele. E o Baek já começa a liberar uma energia assustadora pra fazer ele retirar o que disse. E os dois já partem pra cima num X1 insano entre 2 rank S. Enquanto isso, o Kinchu tá na neve quase congelando e traumatizado. E não entendeu nada quando encontrou os cadáveres dos ursos de gelo, falando que só pode ter sido os elfos de gelo porque aqueles fracassados não teriam força pra isso. Lá na treta entre os dois esquentadinhos, o Jinchu aparece pra interromper a briga antes que alguém acabe no hospital. E agradece por terem se segurado porque senão era ele quem ia ter que ser internado. Ele conta que testou os poderes do Jinwoo 2 meses atrás e pode garantir que ele é um rank E. Além disso, afirma que as bestas mágicas foram as responsáveis pela morte do irmão do Dong-soo. Mas o Kaba fala que isso é só historinha pra bobo acreditar. E admite que só tá querendo um bom motivo pra matar o Jinwoo. Depois de andar muito, o Kinchu encontra o grupo de rank E e nota que eles estão vivendo na mó paz com comida e equipamentos. E fica frustrado por ter perdido toda a sua equipe por falta de recursos. O maluco começa a gritar com eles perguntando quem escondeu tudo aquilo deles. No meio do surto, ele fala que a maga de rank alto do time provavelmente escolheu ficar com o Jinwoo porque sabia que eles teriam os recursos necessários pra sobreviver. O Kinchu já ia passar a faca em geral, mas o Jinwoo aparece mandando ele pra longe com um peteleco, falando que se alguém foi responsável por tudo isso foi o próprio líder que quis dividir as equipes. Pra piorar, o vagabundo ainda traiu problemas pra gurizada que tava tranquilona e mandou os elfos de gelo desativarem a furtividade porque era impossível não perceber a sede de sangue deles. Quando o líder dos elfos começa a falar, o Jinwoo do nada lança
um verbo to be no idioma dos monstros. E nem ele sabia quando foi que ele aprendeu aquilo. O chefe conta que um dos seus subordinados achou ele interessante e queria uma luta. Mas em um piscar de olhos, a cabeça do orelhudo foi parar a 10 metros de distância do corpo. E o prota já partiu pra cima do líder também, que conta sobre uma voz que sempre manda eles matarem humanos. Mas essa mesma voz não dá ordens pra atacar o Jin-Woo, o que significa que ele não é um humano. Então o Jin-Woo começa a ligar os pontos e deduz que o fato de ter se tornado um jogador pode ter mudado seu status como humano. O chefe dos elfos fala que não tem motivo pra lutar com ele, e disse que se o moleque entregar os humanos vai poupar sua vida. Mas o prota fala que não vai entregar ninguém não. Aí o elfo, cheio de confiança, lembra que eles estão em maior número, até que o Jin-Woo invoca seu exército da sombra só pra calar a boquinha dele. Então todo mundo parte pra cima enquanto os pivetes tentavam escapar. E os elfos até tentaram atirar neles pelas costas, mas o Jin-Woo brota de um jeito absoluto de cinema, catando a flecha no ar e exterminando eles. O prota percebe que o chefe dos elfos, Baruka, é bem mais forte do que ele esperava, mas caiu no truque da adaga que desaparece e quase tomou uma pra ficar esperto. Meteu uma bicuda na boca do estômago do Jin-Woo, que já mete um sorrisão, porque do nada os magos da sombra lançam uma bola de fogo direto no Baruka. O Quintil finalmente conseguiu se levantar depois do peteleco e foi correndo pra cima do Jin-Woo ao mesmo tempo que o elfo. Mas é claro que ele já tava esperando que aquele idiota fosse fazer isso. Então chamou o Igris pra meter a espada no bucho do ranquear. E mesmo sendo um babaca, o cara ainda era forte, né? Então o Jin-Woo extrai a sombra dele pro seu exército. Deu o nome dele de Iron, que já chegou chamando a atenção do Baruka, enquanto o resto do grupo dos humanos se esconde atrás de uma árvore assistindo tudo de camarote. Com a Parker Ridin falando que se as raids sempre fossem assim, jamais teria virado uma caçadora. O elfo safadão fala que só uma espada não é o suficiente pra te satisfazer, e chama os outros dois pra participarem também. E dava pra ver que o cara era realmente forte, porque tava lidando com os três ao mesmo tempo. Mas aquela habilidade do Iron deixava ele muito irritado e fazia ele ir pra cima na mesma hora, o que fez ele baixar a guarda e tomar um cortezinho do Jin-Woo por trás. E ficou pé da vida quando percebeu que todo o seu exército de elfos foi eliminado por aquelas sombras irritantes. Então parte pra cima do Jin-Woo e começa a rir falando que ele jogou sua arma fora. Só que ele ativa a habilidade do Thor pra chamar sua adaga de volta, que vem voando direto nas costas do Baruka. O elfo tenta bloquear, mas sua arma é destruída. Então todas as sombras começam a atacar o líder ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver a todos os golpes. Mas o molecote aparece invisível, metendo a adaga no apêndice do bichão e falando que já acabou. O elfo manda ele parar de ser convencido, mas quando foi ver, o Iron já tava afundando a marreta no pote dele. Então eles finalmente derrotaram o boss e o Jin-Woo ganhou muito XP. Mas mesmo depois de derrotar o elfo, o Iron tava tão empolgado que continuou macetando o corpo dele até o Jin-Woo mandar ele parar. E o exército começa a comemorar a vitória. Finalmente o guri vai até o resto do grupo e avisa que tá tudo acabado. O portal se abre e os caçadores começam a voltar aliviados. Do lado de fora, o Baek, todo iludido, acredita que o Quintil sobreviveu e foi quem salvou todo mundo. Mas ficou surpreso quando viu que só os caçadores de rank baixo sobreviveram. Quando o Jin-Woo passa por ele, o Baek tenta segurar e exige que ele explique o que aconteceu. Mas o Jin-Woo, sem paciência, manda ele perguntar pros membros da guilda dele. O Baek insiste, dizendo que 6 dos membros da equipe desapareceram e ele precisa saber o que rolou. Só que o Jin-Woo já tava sem saco e diz que salvou 2 dos caras deles, então o mínimo que ele devia fazer era agradecer, né? Fazendo o Baek tremer na base e pedir desculpas pela grosseria. Mesmo assim, ele continuou curioso e pergunta pra Park o que tá rolando. E ela responde que também não tem ideia, já que o garoto ficou de mau humor depois que derrotou o boss do portal. Então o chefe percebeu que o Jin-Woo não é um caçador qualquer e já mandou o gerente trazer ele pra guilda de qualquer jeito. Enquanto isso, o Jin-Woo tava frustrado porque não conseguiu extrair a sombra daquele elfo, já que ele tentou 3 vezes, mas a diferença de poder entre eles era tão grande que o sistema basicamente falou: hoje não, parceirão. No dia seguinte, ele se encontra com o Jin-Ho, que aparece vestindo uma roupa tão brilhante que parecia uma árvore de Natal. E antes de seguir o plano, o Jin-Woo pede pra passar na casa da Ihan. Assim que ela entra no carro, ela fala toda fofa com o Jin-Woo, e o pequeno herdeiro fica em choque, ainda mais depois dela dizer que não conseguiu nem dormir ontem à noite. E já pergunta se o chefe sabe que ela é menor de idade, né? Mas o moleque pergunta o que é que tem e o caba fica pianinho entendendo tudo errado. Dentro da raid, o pequeno herdeiro ficou incrédulo com a nova habilidade do capitão e falou que não lembra dele ter um fucking exército trabalhando pra ele da última vez. E isso deixou o trabalho de todo mundo muito mais fácil. Mas o Jin-Ho pede pro chefe pelo menos deixar ele minerar os cristais, senão vai ser um completo inútil. E fica todo emocionado quando um cavaleiro foi levar os minérios pra ele. Então a gente corta pra um lugar todo escuro, com o caba se borrando todo, morrendo de medo de um cabeludo shapeadão, mandando ele parar de gritar e falando pra ele ficar tranquilo, porque os amigos dele só tão tirando uma soneca. Só que os coitados eram americanos e o grandão era péssimo em inglês, mas jogou no tradutor e explicou que era só um humano querendo voltar pra casa. Enquanto isso, os dois gurizões foram numa churrascaria comemorar, já que eles finalmente terminaram aquelas 19 raids do contrato. Agora o pequeno herdeiro só precisava passar na prova do Enem pra conseguir o certificado de mestre da guilda. Depois disso, o Jin-Woo fala que se pá ele vai viajar e sumir de vista de certas pessoas, mas o Jin-Ho já tava loucão de álcool em gel e disse que se ele é um pé no saco é só falar que ele não vai mais incomodar. E todo bêbado ele fala que considera muito mais o Jin-Woo como parte da família do que seu próprio irmão. E os dois compartilham uma cachaça pra firmar um laço de irmãos. Aí é claro que o riquinho já ficou emocionado e mandou trazerem mais 300 pedaços de bife pro Jin-Woo comer. Enquanto isso, aquele monstrão tava encarcerado e sendo entrevistado. Falou que era um caçador estrangeiro que ficou preso num portal por 10 anos e não conseguiu sair. E como ele não falava inglês, estavam esperando um tradutor chegar. Mas os caras estavam achando que na verdade ele era um monstro mágico disfarçado de humano. Então já pediram ajuda de um caçador rank S pra fazer o interrogatório. E é claro que eles estavam falando do Hwang Dong-soo, que tava voltando pros Estados Unidos de avião, já que a única coisa que eles conseguiram descobrir é que o nome do caçador era Il Hwan-sung. Lá em casa, o Sang Jin-Woo fala que vai ficar fora por uma semana.
semana. E a irmã dele fala que ele tá dando muitas saidinhas ultimamente, enchendo o saco dele pra saber se ele arranjou uma namoradinha. Mas mal sabe ela que o mais próximo disso ele tá traçando a melhor amiga dela. Então o nosso menino finalmente voltou pro castelo demoníaco. Lembrando que quando ele lutou contra os Cerberus era nível 20, mas agora ele tá 3 vezes mais forte, então achou que ia ser muito mais fácil dessa vez. Já encaixou a chave e entrou no castelo. Logo de cara ele já recebe uma missão mandando ele coletar as almas dos demônios. Isso ia acabar quando ele coletasse 10.000 almas. Mas isso não importa, porque podia ser até 100.000. Ele não vai acabar até conseguir os itens por Elixir da Vida. Lá na mansão do Jinho, ele tentava convencer o pai dele a te aceitar como mestre da guilda, mesmo sabendo que era seu irmão quem devia herdar a empresa. O Koro começou a falar sobre os 3 incidentes sinistros que o parceiro dele sobreviveu, sem contar o último portal vermelho que o Jinho nem sabia que ele tinha participado. Então fala que o moleque só conseguiu a licença de mestre da guilda graças ao Jinho e quer receber a guilda mesmo assim. E o Ruivinho já tava com 50 desculpas na ponta da língua, mas nem precisou, porque o velho acabou aceitando, mas disse que tinha uma condição, já que depois daquele portal vermelho a guilda Tigre Branco queria muito contratar o Jinho, e perguntou se o filhão consegue trazer o prota antes deles, e ele jurou de pé junto que ia conseguir. Lá no castelo demoníaco, o Jinho já tinha derrotado uma par de demônios, mas descobriu que não podia extrair a sombra deles porque tava contaminada, e depois de completar a primeira missão, recebeu a permissão de entrada pra ir pro segundo andar. Só que ele já tava de saco cheio de ficar andando, então chamou o líder dos ursos de gelo pra usar como montaria, e antes dele conseguir dar qualquer ordem, o ursão da Coca-Cola já disparou pra cima dos demônios, atropelando todo mundo, e o Jinho nomeou ele como tanque. Lá na guilda Tigre Branco a gente tinha uma área de bastante respeito e abundância, quase um colírio pros olhos, e a caçadora Cha lembrava dela perguntando pro chefe por que ele queria manter em segredo a informação das formigas voadoras. Então Baek fala que são ordens da associação pra não assustar a população. Lá no castelo, o Jinho disse que no começo tava com medo daquela ser uma dungeon de rank S, mas aqueles demônios pareciam ser no máximo de rank B. Disse que tem vários deles e vão ficando mais fortes em cada andar, e nessa brincadeira ele acabou evoluindo muito mais rápido, e já ficou imaginando o quão forte ele vai ficar quando chegar no último andar, e tinha que coletar logo aquelas 10.000 almas antes que a comida dele acabasse. Deu de cara com um exército de cavaleiros do Rei Orc que tava precisando perder uns quilinhos, e já invocou todo o seu exército pra enfrentar o primeiro boss, que chamava Vulcano Avarento e ficava no 50º andar. O gerente An e a Park Hidin foram até a casa do Jinho pra fazer uma oferta de emprego, mas o caba não queria saber de virar CLT e foi viajar. O chefe ainda pesquisou tudo e viu que o único registro sobre o Jinho é dele desaparecendo no centro da cidade, então não fazia a menor ideia de onde é que ele foi parar. Essas horas ele já tava explicando toda a estratégia pros seus soldadinhos, mandando eles acabarem com os outros que ele cuida do chefão. Então os magos já começaram a explodir nos primeiros pra começar bem. O Igre saiu fazendo a limpa porque aqueles fracotes eram fichinha pra ele, e o Jinho fala que agora que ele upou mais pontos de inteligência pode invocar mais soldados das sombras, e queria saber até quando aquele senhor dos pastéis ia ficar sentado, mas foi só ele falar que o maluco se teletransportou e deu uma paulada no meio do campo de batalha, e o Jinho já esmurrou a fuça dele arremessando o balofo pro outro lado da cidade, e nem ele tava esperando ter toda essa força. Mas o chefe se levanta e ativa um buff igual na luta contra os Cerberus, e o prota já pediu o escudo do Iron emprestado pra defender das pauladas daquele doido. Quando finalmente encontrou uma abertura, ele arremessou o escudo e tentou pegar o grandão por trás, mas o maluco preveu os movimentos e o Jinho teve que usar o toque do dominador pra desviar, e disse que a única parte que parece vulnerável são aqueles olhinhos brilhantes. O cabra era literalmente o Ronaldo Fenômeno e tava correndo mais rápido do que as leis da física permitem, então o moleque escalou um prédio e atraiu o Godzilla até lá em cima, e disparou no meio da fumaça pra meter um corte preciso na carótida daquele gigante, e já deu pra perceber que o nosso menino tem uma certa tara em arrancar cabeças, né? Sendo assim, ele já conseguiu mais uma pra sua coleção. Lá no interrogatório, o Donsu já chegou chamando o Emo de monstro, mas o caba fala que não é e diz que se precisar faz até um teste de DNA pra provar. E o careca já tava boladão porque tiraram ele da sua diversão pra trabalhar. O Wilhan pergunta até onde ele sabe sobre os portais e monstros mágicos, e fala que tudo que eles conhecem é só a ponta do iceberg, porque o poder de provocar uma catástrofe suprema acabou de despertar, e fala que seu objetivo era impedir essa catástrofe. Mas o carecão não tava entendendo nada e diz que esse cara deve ter tomado energético com óleo de motor pra falar tanta merda. O cabeludo fala que o exército de caçadores deles não vai ser o suficiente, e nem esse rank S exibido pode parar o que tá chegando. Só que agora as coisas vão começar a ficar interessante, meu parceiro, porque o Donsu descobre que aquele monstro tem uma esposa e 2 filhos, e fez um olhar mortal quando falou que o nome do filho dele era San Jinwoo. Então o careca maldito dá um sorrisão falando que o filho dele já virou saudades, e fala que se ele quiser dizer alguma coisa só vai poder quando se encontrar com ele no inferno. Aí o tiozão já tava ficando bolado. Lá no castelo demoníaco a rapaziada tava fazendo a limpa, e o Jinwoo perguntou se aquele chifrudo ficou espantado com a força dos seus soldados, e mais uma vez ele arranca a linda cabecinha do chefe, subindo de nível por derrotar o guia das almas. Lá fora o porto de bombeiros foi chamado porque tava o maior caos, e ninguém tava esperando que era assim que acabaria uma luta de caçadores rank S, já que o todo poderoso Huan Donsu foi completamente humilhado em um piscar de olhos. Vai brincar com o filho dos outros, vai bobo. O Jinwoo já tinha ficado sem comida e resolveu que era melhor parar por ali. Em uma semana o moleque conseguiu chegar no andar 75 de uma dungeon de rank S, e ainda ganhou uns itens bolados como o brinco do gigante e o colar do esqueletão, que aumentavam todos os status dele e ainda davam uns buffs sinistros. Ganhou uma orbe da avareza que pra ele não ia servir pra bosta nenhuma, mas nas mãos dos seus soldados mágicos vai duplicar o poder de fogo. Ainda recebeu uma caixa de loot amaldiçoada que veio de outra chave, mas essa maldita veio sem descrição nenhuma explicando onde é que ele podia usar. O importante é que ele já conseguiu um fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta ecoando.
antes. Então só faltava mais um item pra ele concluir o Elixir da vida e salvar a mãe dele daquela doença. E prometeu que da próxima vez que ele vier vai zerar essa dungeon de uma vez por todas. Já pensou em começar 2025 com o pé direito, transformando o YouTube em uma máquina de dinheiro? Criando um funcionário que pode trabalhar por você enquanto dorme, viaja ou até assiste um animezão bolado? E sinceramente, com o tanto de inteligência artificial que tem hoje em dia, só trabalha pros outros quem quer. É claro que eu já estive no seu lugar e comecei do absoluto zero sem ter a menor ideia do que fazer. Mas com as estratégias certas, eu consegui bater os tão sonhados 100 mil inscritos em menos de 10 meses, ganhando em um único ano mais dinheiro que eu já vi a minha vida inteira e cada vez mais perto de realizar meu grande sonho de aposentar meus pais. E agora eu quero te mostrar exatamente como eu fiz isso, para provar que não é sorte, e sim estratégia. Por isso eu deixei uma aula gratuita no primeiro link da descrição e vai te mostrar o caminho para transformar seu canal numa verdadeira máquina de dinheiro. Um serviço de verdade onde você faz seu próprio salário. Diferente de um emprego comum que não importa o quanto você trabalhe, que o seu chefe vai te pagar a mesma merreca de sempre. Então não perde essa chance de ouro, porque eu te garanto que se você seguir passo a passo as estratégias das aulas, em menos de 3 meses você já vai ver a notificação dos dólares caindo na sua conta. Mas corre porque eu não vou deixar essa aula no ar pra sempre, né? E depois pode ser tarde demais, meu parceiro. Até a próxima, Luffy.